vendo aqui a minha janela? Tá tudo lindo para vocês? Ótimo, pessoal, então vamos lá. Bem-vindos à disciplina de POG. Eu fiquei horas tentando entender o que é POG, porque todo mundo fala POG, mas para mim, o que era POG? POG é a sigla disso aqui, né? Você chama um planejamento organizacional, gerenciamento empresarial de POG. Faz sentido, é uma disciplina muito grande, né? Mas eu não sabia que disciplina era POG. E tu vai dar POG esse semestre, e eu, meu, o que é isso? Aí eu entendi, vocês fazem engenharia civil empresarial e mecânica empresarial. Então, além de vocês fazerem 1 milhão de contas nas calculadoras de vocês também querem roubar meu trabalho de administrador, né? Eu saquei vocês. Então, vamos lá, vou ter que ajudar vocês, né? A tomarem meus diplomas para vocês, dando aula de administração para vocês. Pessoal, bom, eu fiz isso aqui, tá? Que é um oi da disciplina, tem um videozinho, tem a figura do engenheiro, vocês são isso, né? Os nerdinhos da engenharia. Alguém se reconheceu no meme do tipo, a engenharia me escolheu, eu sou nerd mesmo. Tô permitindo mais alguém. Vamos lá, tô brincando com vocês, tá? Eu sei que vocês são tudo cringe. Olha só, aqui eu tenho o plano de ensino em PDF. Eu vou abrir ele pra gente conversar, tá? O plano de ensino... Gente, se alguém quiser falar qualquer coisa ou dizer, professor, não, ou sim, ou tá bom, falem por áudio pra mim que vai ficar mais fácil, tá? Porque eu tô olhando a tela e não tô lendo vocês. O plano de ensino é o seguinte, essa disciplina é anual, né? Que delícia essa disciplina anual, de ficar o ano inteiro se olhando. Ou vocês vão ter que me amar, ou então vocês vão ter que me amar, porque eu vou ficar o ano inteiro aqui. Então, tá aqui o nosso cronograma de disciplina. Nós vamos trabalhar com uma primeira parte, que é uma parte básica de administração, e uma segunda parte, que é uma parte mais voltada à gestão de pessoas, à gestão de recursos humanos, tá bom? A nossa disciplina vai ter 14 encontros, que vão estar divididinhos. Aqui está a bibliografia, e aqui estão as avaliações detalhadas. Então, esse plano em PDF tem essas avaliações detalhadas. E aqui tem um cronograma proposto, tá? E aí eu vou sublinhar a questão proposta, porque isso aqui, gente, é um ano. Não consigo dizer para vocês se daqui a um ano a gente vai estar tendo aquela aula naquele dia, né? Daqui a pouco vem o coronavírus 30 e a gente vai estar tendo que ter aula, sei lá, tô falando bobagem aqui, Deus me livre do coronavírus, mas a gente não sabe o que acontece em um ano, né? Então isso aqui é proposto, ok? Tá. Além disso, gente, esse plano de ensino está disponível, vocês baixem. Ele tem esse plano de ensino que chama Sobre o Plano e Cronograma, que tem um arquivo em Excel. Alguém já conseguiu abrir esse arquivo, já olhar esse arquivo por cima? Sim, não? Faça assim com a cabeça ou não, para poder ver se vocês estão... Não? Esse plano ele é mais orgânico, tá? Se tiver alguma alteração, eu vou direto nele. Então, aqui a gente vai ter as aulas, as atividades e as atividades avaliadas, certo? Então, olha só, aqui a gente vai ter a nossa aula síncrona, que a gente está tendo aqui hoje. Depois, na semana que... E eu vou dar... outra coisa, para ver se vocês me amam mais, tá? Eu vou dar aula síncrona uma vez numa semana, na outra não, na outra sim, na outra não. Eu sei que vocês gostaram, né? Uma semana sim, uma semana não, porque eu sei que vocês estão tudo apavorados de cadeira aí, que engenheiro é louco, pega 20 cadeiras para fazer um semestre. Já tô ligado em todos os bisus de vocês. Então, uma semana sim, uma semana não, certo? Então, teremos aula de novo quando? Dia 9 de julho. Tá? E assim nós vamos. Aí, no dia 9 de julho, nós vamos ter a nossa aula síncrona e nós já vamos ter uma tarefa para entregar, que vai ser a tarefa 1, tá? Por que isso aí está tão pequeno, né? Tá quadrado, parece. Aí nós vamos ter a tarefa 1, que vai ter a nossa data. Qual é a data de entrega, professor? Está anotado no cronograma. Entre o dia 16 de julho e o dia 23 de julho. Aí a nossa próxima tarefa, entre o dia 30 de julho e o dia 6 de agosto. Pessoal, vocês entenderam esse cronograma? Dá para entender, dá para olhar para ele e saber, tenho aula síncrona hoje, não tenho aula ao vivo hoje, tenho uma atividade para entregar hoje. Dá para entender olhando para isso aqui? Essa é a minha pergunta para vocês. Eu quero sims ou nãos. Aqui que eu não estou lendo vocês. Essa é a jogada, sim. Tá? Ótimo, obrigado. Muitos sims no chat. Se alguém quiser ser o comentador oficial de chat, vai ser lindo. Obrigado. Então tá. Pessoal, ótimo. O que nós temos aqui? Essa é a nossa estrutura de aula. Toda semana eu pretendo deixar isso aqui para vocês. Tá? E aí eu vou comentar isso aqui para vocês. A primeira semana vai ter sempre uma videoaula, que é a nossa aula conceitual, é a nossa aula do tipo conteúdo, matéria, teoria, é a nossa aula.
tá? Além da nossa aula, então, vou deixar para vocês os slides da nossa aula. Quem quiser baixar os slides, anotar os slides, tá? Imprimir os slides, jura, né? Ninguém imprime mais, mas aqui são os nossos slides da aula, certo? Aí, depois dos nossos slides da aula, eu vou deixar para vocês o material das leituras, os textos para vocês, e um ressignificando o conceito. Essa é a minha intenção. O ressignificando o conceito é pegar um conteúdo que a gente vai trabalhar e tentar conversar isso de uma forma atual, em 2021, tá? E aí já está aqui nosso primeiro conteúdo, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Depois vai ter o que você pensa sobre e uma próxima aula. Aí eu quero explicar para vocês. Eu falei que eu vou considerar presenças, né? Eu vou considerar participações. Como é que eu vou considerar participações? Toda semana vai ter um vídeo chamado Ressignificando o Conceito e uma pergunta chamada O que você pensa sobre? Então, a pergunta dessa semana é: por que as mulheres quase não aparecem nas teorias da administração? E o vídeo que está aqui, eu vou abrir ele, deixa eu ver se eu consigo abrir ele, se vocês vão conseguir ver ele, não sei. Tá? O vídeo que está aqui, ó, ele tem a grande resposta da pergunta. Tá? O vídeo ele responde a pergunta. Então, assim, professor, eu preciso ouvir o vídeo para responder. Olá, pessoal, então hoje a gente não, com a professora se quiser dar um pitaco sem ler o vídeo 2, vocês podem. Só que vocês precisam responder a pergunta, tá bom? E aí, como é que para responder a pergunta? É nos comentários do vídeo. E aí eu vou explicar por quê. Porque eu tenho 4 turmas trabalhando as mesmas coisas, então eu não consigo ficar olhando fórum a fórum de cada um. Eu preciso ver tudo junto. Então, é no comentário do vídeo. Então, vamos sublinhar isso, tá? A nossa presença, a nossa participação é através de comentários nos vídeos chamados Ressignificando o Conceito. Ou, se vocês preferirem, no outro vídeo, no vídeo da aula também, que eu consigo olhar tudo junto, tá bom? Então, tem que ver qual é a pergunta que o professor fez, o que você pensa sobre. E aí, o que você pensa sobre, gente, é o que está na mente de vocês. Eu não posso dizer se está certo ou se está errado. Tá? E eu vou olhar o que vocês pensam sobre nos comentários do vídeo e vou controlando vocês por ali. Então, estamos combinados nisso? Sim? Ótimo. Sim, sim. Ah, agora eu vi a tripa de sim aqui. Muito bom. Todo mundo dizendo sim no bate-papo. Tá. Vamos lá. Essa é a nossa aula. Esse é o nosso modelo de aula. Tá, pessoal? O que eu quero falar para vocês? Avaliações, né? Que vocês querem que eu fale de avaliações. Vou abrir de novo a nossa planilha. Eu botei aqui, professor, quando é a nossa próxima aula ao vivo, que é um resumão do tipo quando é, entendeu? Então, a nossa próxima aula ao vivo é hoje, depois a gente vai retomando, mas não esqueçam que semana que vem não teremos, só na outra. E tá, até aqui o Moodle tá super tranquilo para vocês, gente. O AVA, vocês entenderam? Vocês entenderam, Itaçussa? Sim, ótimo. Ótimo. Tá todo mundo com frio, né? E vocês odeiam ter que falar na câmera, que eu sei. A Carlinhos tá se tapando, assim, tipo, eu tô com muito frio. Vamos lá, gente. Aqui, abriu o cronograma. Pessoal, nossa primeira atividade... Aqui, vamos lá. Nossa primeira atividade vai ser durante o período da nossa aula 4. Tá? O que é a nossa primeira atividade? É um trabalho, escrever um texto, e eu vou mostrar para vocês como é que eu quero que faça isso. Tá? Qual é a estrutura disso? A gente comenta na aula 3 ao vivo, eu vou comentar a estrutura que eu quero desse texto. Então, apresentar os autores, a revista que foi publicado, o objetivo do texto, a ideia geral do texto e a posição crítica de vocês. Mas eu vou comentar bem comentadinho como é que eu quero esse texto de vocês. Que é um texto de, no máximo, 2 páginas, não é um grande texto, mas é para entender se vocês estão me acompanhando na temática. Tá? O texto vai estar disponível para vocês no AVA e vocês vão postar pelo AVA. Essa avaliação vai valer 2 pontinhos. Tá? Depois da nossa outra atividade, vai ser durante a entrega da aula 6. Que vai ser entre o dia 30 de julho e 6 de agosto. É um podcast que vocês vão elaborar para mim, tá? Como é que é um podcast? Adoro esse cara quando fala que é um podcast, sabe? Tipo,
Mas é isso. É um podcast. Vocês vão... Eu vou... Só que vocês não sei ainda se eu vou deixar vocês escolherem a dupla de vocês ou se eu vou dar a dupla de vocês, porque vocês ficam muito nos grupinhos de vocês e vocês ficam criando inimizades e depois vocês eliminam as pessoas com 99,18% do Big Brother porque vocês não sabem se amar. Então eu acho que eu vou fazer as duplas. Não sei ainda. Eu decido e digo para vocês. Vocês vão ter um texto, tá? E uma aula, e eu vou dar algumas perguntas norteadoras para vocês conversarem nesse podcast. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A Eduarda Nogueira vai cair lá com o Adriano Souza, por exemplo. Aí vão ter umas perguntas norteadoras, que a Eduarda vai fazer uma para o Adriano, que vai falar o que ele acha, ela vai complementar isso tudo num áudio. Tá? Depois a segunda pergunta o Adriano faz para a Eduarda, ela fala, ele complementa, então é uma conversa entre duas pessoas, é um papo. Professor, pode ensaiar antes? Pode. Vocês podem ensaiar quantas vezes vocês quiserem a pergunta de vocês, tá? Mas a ideia é que eu ouça vocês. Pessoal, quem está chegando agora, chegaram mais pessoas. Eu vou botar ali no Google uma planilha, ela está autoexplicativa o que tem que fazer, mas é uma planilha de se apresentar, tá bom? E aí eu estou apresentando aqui o nosso cronograma. Gente, a tarefa 1, elaboração de um texto curto, a tarefa 2, elaboração desse podcast. E aí a nossa tarefa 3 é uma prova que a gente faz ela pelo AVA. Até aqui perguntas, alguém ficou com dúvida na metodologia do professor aqui? Sim, não, ok, professor. Ok? Sim? Ótimo, então tá bom. Então, primeira tarefa, o texto, segunda tarefa, podcast, terceira tarefa, prova. O podcast, eu vou dar ele de presente para vocês. Vou dar 4 pontos para quem fizer o podcast, tá? E aí eu vou, claro, vocês também não vão chegar lá e vão ler uma receita de miojo no podcast, eu vou ouvir, tá? Ah, eu acho que deveríamos esquentar 2 copos de água, botar a massinha, temperar com miojo e servir. Não é isso que eu quero ouvir vocês, né? Eu quero ouvir o que vocês pensam sobre aquele assunto. E, de novo, é o que vocês pensam. Então, se vocês pensarem em qualquer absurdo, eu vou considerar, porque vocês pensam aquilo, entendeu? A ideia é ouvir vocês. E a grande ideia por trás disso é mostrar para vocês como é que se trabalha online, que ferramentas a gente está usando, online nesse formato. Tá bom, pessoal? Até agora vocês estão pensando, né? Que cara louco que fazer essa disciplina esse ano, podia ter feito ano que vem com um professor mais normal. De repente isso está se passando na cabeça de vocês. Não vou culpar ninguém. Tá, vocês sacaram. Ah, não, parei, eu não vou ficar falando muito do segundo bimestre, mas eu quero mostrar para vocês que vocês poderão me amar um pouco mais no segundo bimestre. Porque no segundo bimestre eu vou propor as atividades avaliativas vão ser assim, ó. Ah, eu vou pôr uma pergunta no fórum para vocês responderem, eu vou dar vários textos e vou sortear um texto para cada um. E aí eu vou botar uma pergunta para vocês responderem em cima daquele texto, que vai ser simples, eu prometo, tá? E vai valer 2 pontos. Aí a tarefa 4 é a seguinte, olha só, escuta o professor aqui, que eu quero ajudar os engenheiros, tá? Vocês vão elaborar a prova de vocês, tá? Então, eu vou dar para vocês um material e vocês vão ter que me devolver por e-mail, de repente, 1, 2 ou 3 perguntas, cada um de vocês. Depois eu vou pegar essas perguntas todas, compilar elas, jogar no AVA, algumas que eu vou selecionar, e vocês respondem essas perguntas pelo AVA. Então, vocês sabem, por exemplo, que aquela pergunta foi feita por um colega de vocês. Se organizem, entendeu? Vai lá, cria um grupão de WhatsApp entre vocês, e, quem fez essa pergunta, me dá a resposta. Eu não vou dar bola se vocês colarem de vocês mesmos, tá bom? Mas vocês vão propor as perguntas e vocês vão responder as perguntas de vocês. Essa é a sacada da tarefa número 4. Propõe perguntas, responde as perguntas, depois o professor corrige. Tá bom? Já posso aqui falar, já posso mandar. Gente, todas as turmas já criaram o grupo de WhatsApp na minha cara, assim. Tipo, o professor nem tá vendo, vamos criar. E botar um link no bate-papo. Eu achei lindo, adoro essa subversão de vocês. Não tem problema, pode botar, eu finge que não tô vendo, tá? Aí, a tarefa 5 vai ser, eu vou dar um vídeo para vocês, um texto que tem a mesma coisa, vou dar um conjunto de perguntinhas para vocês, e vocês vão só responder aquelas perguntas, tá bom? E vida que segue.
Se olhar o vídeo, responde as perguntas, vida que segue, e aí a prova de novo, que eu boto no vai aquele rolê todo, e aí ano que vem a gente vê o que a gente faz na nossa vida. Tem aqui já as tarefas, mas eu vou deixar pra gente conversar um pouco mais ano que vem, porque pode mudar muita coisa até lá. Por que, Pedro, que essa avaliação é sem graça? Conta pra mim. Cadê o Pedro? Pedro, não se esconda. Não tem nada diferente. Se vocês quiserem, eu faço para vocês uma prova individual com 3 horas no aula para vocês responderem. Aí eu fico aqui vendo Grey's Anatomy enquanto vocês respondem. Ah, só para Pedro. Só para Pedro. Aí, Pedro, a prova vai ser só para ti. É muito bom. Vou até anotar aqui, vou fazer assim, Pedro. Como é que é? Pedro Borges, anotar que a prova é só para ele. Pedro Borges. Gente, olha a ideia que ele deu. Tá, vamos lá. Agora deixa eu explicar, tá? Eu tô fazendo isso não é para bagunçar vocês, tá? É porque, assim, os conteúdos de administração são conteúdos que são muito familiarizados para mim. E eu não tô aqui, eu não tô aqui para fazer vocês decorarem teoria de administração. Vocês têm que decorar, vocês não têm que decorar, vocês têm que saber fazer cálculo e os esquemas de vocês, entendeu? Vocês são engenheiros mecânicos, vocês têm que saber construir carro e prédio, eu acho que é isso. Eu não tô aqui para fazer ponte, né? Eu acho que é isso que vocês têm que fazer. Tô brincando, tá, gente? Isso aqui é muito maior que isso. Mas vocês estão aqui para isso. Eu estou aqui para instrumentalizar vocês em formas de fazer gestão de pessoas, de recursos humanos, financeiros, organizacionais. Vocês sabiam que a maior parte dos engenheiros que saem das graduações, uma das primeiras coisas que eles fazem é um MBA depois de formados? A primeira coisa que eles fazem. Por quê? Porque falta habilidade de gestão. E o engenheiro ele vai gerenciar muitas coisas depois. O engenheiro... Gente, tá ligando Pedro com calma, 99,17. Vem, Pedro, vem ver a vida aqui do lado de fora da casa. O Brasil tá te esperando. Gente, parei de fazer zoeira com o Pedro. Vamos parar, que ele vai cancelar a gente também. Gente, não estou aqui para brigar com vocês. Estou aqui para a gente conversar e para a gente debater ferramentas. Porque vocês vão chegar lá dentro das empresas, das estruturas, agora falando sério, tá? Vocês vão chegar lá dentro das organizações, das estruturas, das empresas, e vocês vão ter que gerenciar recursos. E muitas vezes o engenheiro sabe fazer toda... Não sei, eu falo de engenheiro civil que eu fico imaginando vocês fazendo planta no CAD. Mas aí o engenheiro civil sabe fazer toda a planta, sabe entregar todo o projeto, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não consegue comunicar o que ele está fazendo. Ele não consegue articular as pessoas a fazerem o que ele precisa que seja feito. E aí vira aquele Deus nos acuda. Alguém aqui já está estagiando ou trabalhando perto da engenharia? Alguém sim, não? Sim. Sim, quem falou sim? Bianca falou sim? Eu, Bianca. Bianca, me diz uma coisa, como é que é isso? O teu chefe, ele é um engenheiro? Sim. Às vezes tu acha que falta um pouco de tato para ele nessa questão da gestão? Sim. Tu pode contar alguma coisa pra gente, bem rapidinho, assim, tipo, isso aqui é uma avaliação, ele é perdido em fazer tal coisa. Não, tipo assim, é normal uma gestão, mas às vezes falta comunicação, né? Chamar individualmente uma gestão, né? Entendeu? Às vezes é muito grosso, tu acha, assim, é muito abagolaço o negócio dele. Sim, às vezes situações de falar em público, não em particular, coisas do tipo assim. Que pode virar até uma assédio moral futuramente se ele não se cuidar muito bem, por exemplo. Sim. É um dos grandes problemas do engenheiro, gente. Eu não estou botando isso na conta de vocês. Vocês vão ser bons engenheiros, porque a gente vai conversar sobre algumas coisas, tá? Bons engenheiros não, bons humanos dentro da profissão de vocês, essa é a ideia. Mas existem recursos lá dentro, e às vezes o recurso ele é realmente a planta que sai do CAD, ele é, mas às vezes tem uma questão financeira de comprar as coisas para fazer aquilo, ou as pessoas que vão estar fazendo aquilo, quem são essas pessoas, quais são as necessidades dessas pessoas, às vezes falta esse tato. E eu estou aqui para a gente conversar sobre as habilidades de gestão que vão ser muito importantes para vocês, tá bom? O Zé, eu estou formado em administração. Quem está falando, voz do além, assim. É o Adriano. Fala, Adriano, fala. Eu trabalho na mesma empresa da Bianca ali.
ela faz parte lá do planejamento e eu já faço parte da manutenção, onde eu recebo o planejamento, né? E que ela falou de falta de comunicação e falou que saber o que a gente faz na área também é muito importante, né? Às vezes falta um pouquinho da parte da engenharia, compreender qual é o nosso problema, a nossa situação na área para podendo fazer melhor o planejamento da manutenção, né? O Adriano, assim, ó, é muito importante essa habilidade de gestão. É muito importante. Não só para o engenheiro, mas eu acho que para o engenheiro ela é muito importante por uma questão de que vocês vão fazer gestão. É inevitável, vocês vão fazer gestão. E eu não estou aqui para menosprezar a profissão de vocês de jeito maneira. Eu sei que vocês passam o perrengue de vocês para terminar essas cadeiras de vocês. Às vezes é cálculo 1, 2, 3, 20 vezes até passar, né? Sei lá. Tem muita cadeira de vocês que é muito desumanizada. Vocês passam muito perrengue. E vocês sabem fazer as coisas da profissão de vocês. Vocês sabem. Mas vocês, às vezes, se perdem nessa questão. Aí passa por trabalho que não precisa dentro de uma empresa. Às vezes como funcionário, ou às vezes também como o engenheiro-chefe daquilo ali. Então, meu papel está aqui para a gente poder conversar sobre ferramentas, instrumentos e ideias que melhorem a perspectiva de gestão de vocês futuramente trabalhando nas empresas. Ou até mesmo agora, como gestão do que vocês já estão fazendo. Essa é a ideia do professor. Só que eu não posso vir aqui e ficar jogando ferramenta em vocês. E dizer, a gente tem a ferramenta SWOT, tem 5W2H, tem BCG. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu preciso mostrar para vocês de onde aquilo saiu. Faz parte do plano mostrar de onde saiu. Então, nós vamos ter aulas teóricas? Vamos ter aulas teóricas. Eu tenho que dar o conceito, mas eu vou sempre trazer o que se faz com aquilo ali. Certo? Gente, eu sei que a gente está bobeando, mas agora eu estou falando um pouco sério. Eu queria que a gente conversar sobre isso, tá? Depois a gente volta para a zoeira, o professor é zoeira, mas a gente tem que falar sério. Então, habilidades de gestão, ferramentas. Vocês viram outra coisa que vocês, não sei se vocês perceberam, tá? Mas, ultimamente, as pessoas não querem saber se vocês são formados na FURG, na Federal de Minas Gerais, ou na faculdade da esquina. Não importa mais o diploma que vocês tenham. Importa que vocês tenham a competência, tá bom? E depois eles vão ver se vocês sabem resolver os problemas que eles têm dentro da organização. Já perceberam que as seleções são assim agora? Chega lá, tem um desafio, resolva o desafio. E às vezes, o teu diploma, tu ficou 5 anos ou 10 anos para sair engenheiro civil, empresarial pela FURG, tá lá teu diploma lindo na parede, tá ali o meu, lindo pela parede. Mas os caras não querem nem olhar o teu diploma. Eles querem saber se tu resolve aquele problema. E aí tu tenta resolver o problema e tu não consegue. Porque falta habilidade, falta o soft skill. Tem o hard skill, que é a habilidade. Vocês são engenheiros, mas não sabe articular. Ou às vezes resolve o problema e não sabe dizer que resolveu. Não consegue fazer, se tornar comunicável as ações de vocês. Esse é o meu papel. É mostrar para vocês como que a gente faz essa gestão. É tentar dar um pontapé nos soft skills de vocês. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa grande moral. Pessoal, são 9h12, tá? Eu não pretendo dar aula, eu pretendo assim, ó, a gente vá direto ao ponto, porque eu sei que tá todo mundo bem cansado. Vocês tiveram aula de manhã hoje? Alguns de vocês tiveram aula de manhã hoje? Eu tava olhando a grade de vocês, tem gente que tem aula de manhã, cara. Eu achei loucura, assim, ter aula de manhã e 8h40. Uma coisa louca. Acho que não só aula como serviço, né? O pessoal, a maioria do nosso curso é noturno, então acho que a maioria trabalha. Deixa eu perguntar uma coisa, Bianca, falando, vocês têm aula às 7 também? Vocês todos têm aula às 7, das 7 até as 8h40? Sim. Tem? Porque eu ia propor pra gente começar um pouquinho mais cedo na sala, mas aí não dá, né? Quem tem aula às 7, eu não posso fazer isso. Vamos lá, pessoal. Tá. Como eu prometi, eu vou sublinhar o conceito da aula. Não é esse. Eu vou sublinhar o conceito da nossa aula aqui, tá? O que é sublinhar o conceito, professor? Eu vou mostrar o que é importante, o que é mais assim necessário ficar na mente de vocês. E o resto vocês vão lá olhando o vídeo, tá bom? Vão lá olhando o vídeo. Só pra gente frisar aqui, quero frisar com vocês uma coisa. Precisa ir lá comentar no vídeo da questão das mulheres, que eu vou falar lá no finalzinho. E
e você tem que assistir, tá? Gente, assim, ó, eu não tô aqui para controlar ninguém, eu acho que vocês são donos da formação de vocês. Vocês são adultos, vocês são donos da formação de vocês. Então, se vocês quiserem abrir o AVA e sim, pode ser, Ramiro, pode ser, tá? Vamos só tentar não acumular com ter que comentar o da outra semana, tá bom? Tentar fazer isso até sexta, por exemplo, sempre. Da outra semana, no caso, tá bom, Ramiro? Pessoal, só assim, ó, vocês são donos da formação de vocês. Vocês é que sabem, tá bom? Mas eu tenho o controle do que vocês estão fazendo. Eu consigo ver se vocês abrem o AVA, eu consigo ver se vocês clicam nos vídeos, eu consigo ver se vocês baixam os textos. E eu não vou ficar aqui de fiscal de abertura de texto ou fiscal de abertura de vídeo. Mas se eu ver que vocês não estão fazendo as coisas, eu vou também... A gente vai ter que mudar a dinâmica. Daí essas tarefas que eu estou propondo para a gente fazer isso de forma mais tranquila, daí eu vou para um modelo mais Pedro Borges de gestão da disciplina. Tá? Daí eu vou meter prova em vocês, vou obrigar vocês de alguma forma a ter que fazer o esquema mais assim, pesado, mas eu não quero fazer isso, tá bom? Eu não quero, eu quero que a gente trabalhe de forma dialogada e conversada. Essa é a minha proposta para todo mundo aqui. Todo mundo bem adulto, todo mundo bem cansado, eu quero que a gente converse. Certo? Pedro, depois eu faço uma sala para o Pedro, vou dar aula para o Pedro das 8h40 às 23 horas e vou pôr uma prova oral para o Pedro 22h45 toda semana, Pedro. Fica comigo aqui. Pode relaxar, meu filho, que tá tudo certo, é o caso. Tá tudo certo. Vamos lá. Gente, vamos lá, então. Por que isso aqui tá ficando assim? Disse que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe usar PowerPoint e projetor, eu acho que é verdade. Vamos lá, pessoal. Essa é a nossa primeira aula, cronologia do pensamento administrativo. O que tem aqui? Tá o pod vazio, porque o BBB começa sem ninguém lá nele, termina com alguém lá nele. Essa é a brincadeira, tá? Então, o que é importante aqui? É a gente entender essas coisas que estão sempre nos objetivos da aula, tá? Cronologia por fases, então, entender a cronologia do pensamento, entender o que antecede a fase científica da administração e entender a fase científica por variáveis. Por que, professor? Porque a fase científica é onde a gente faz gestão hoje em dia. Mas tem toda uma influência para chegar aí, que é onde a gente vai olhar brevemente aqui e bem esmiuçadinho na nossa aula gravada, certo? Depois eu vou falar do teórico brasileiro, outras formas, e falar da questão das mulheres, que é o comentário dessa semana. Então, vamos lá. Então, essa é o roadmap, são as fases da administração, tá? Da cronologia do pensamento. Olha, permitindo ainda, Natália, não, Vitor, não, eu não permito mais ninguém, eu não aguento mais permitir gente. Olha aqui, quem chegou agora, vai lá e se apresente no Excel. Tá? Vamos lá. Gente, as fases são as seguintes, a teocrática, a empírico-prática, a pré-científica e a científica. Vamos bem rapidinho em cima delas. Antes disso, alguém já conseguiu ver o vídeo? Ramon, muito obrigado. Obrigado, fico muito feliz de já ter visto o vídeo. Tá? No vídeo está muito explicado. Né, Ramon? Concorda comigo aí, por favor. Mas no vídeo está muito explicado. Então, as fases são essas. Vamos lá. A fase teocrática é uma fase... Agora vamos entrar na aula, tá? E eu prometo ser bem breve. Tá bom, Clarice, vale a verdade. Mas tá bom que tentou. Tá bom, ficou grande, né? Mas é que são muitas coisas para dizer, senão a gente ficar falando muita coisa aqui. Pessoal, a fase teocrática é o seguinte: se faz administração e se faz gestão desde que o mundo é mundo, desde que tudo começou. E aí as primeiras pensamentos de administração, as primeiras formas de fazer gestão eram um formato teocrático. Alguém tem algum sobrinho ou filho chamado Theo, ou conhece umas crianças chamadas Theo? Sim, Theo tá em alta agora, né? Chamar as crianças de Theo. Theo significa Deus, tá? Então, agora tá todo mundo meio espiritualizado, né? Tá normal, a cachorrada evangélica do Gil pegou conta, assim. Mas é isso, tá todo mundo meio espiritualizado e todo mundo quer chamar as crianças de nome divino pra ficar menos peste, eu acho, mas não funciona, as crianças estão peste igual. Mas vamos lá, meu sobrinho é Theo e é peste, por isso que eu tô falando. A fase teocrática... É pior, né? Eu acho que a criança diz assim, não, vou fazer avacalhado mesmo. Vamos lá. A fase teocrática é isso. As pessoas, então, elas eram geridas baseado numa questão de autoridade
Porque a gestão tem muito a ver com autoridade, né? Quem é que tem autoridade para fazer a gestão e porque aí a pessoa vai usar ferramentas ou técnicas que ela tem aquela autoridade. Quando na fase teocrática, as pessoas achavam que quem estava fazendo aquela gestão, ele era conduzido por Deus de alguma forma. Então ele me conduz por um caminho de eternidade, por um caminho de realização religiosa. Eu vou atrás dessa pessoa porque ele é um líder religioso e o que ele diz para mim vai me levar para o céu, ou sei lá, para outras coisas em outras religiões. Então, a fase teocrática é essa fase. E aí se fazer gestão baseada em princípios religiosos. Então, tem grandes ícones aqui nessa fase, que é o Hammurabi, o Código de Hammurabi, os faraós do Egito, o Moisés bíblico, né? Se alguém conhece aí o Moisés cristão e judaico, né? O Moisés. Então, qual era a forma de fazer isso aqui? Era meio assim, se tu não fizer, tu vai para o inferno, tu vai para queimar no fogo do inferno. Então, as pessoas se submetiam realmente a essa forma de gestão. E aí, como é que fazia isso? Através de grandes mandamentos, grandes códigos de lei. Tá aí os 10 mandamentos do Moisés, tem todo o Pentateuco lá na Bíblia, que são os 5 primeiros livros, que são livros de lei, é a lei, o que podia ou não podia fazer. Aí depois a gente tem grandes ícones aqui, tem Salomão, o rei Salomão, que foi um grande juiz, um grande legislador. Mas aí, por que eles entram aqui? Porque eles estão tentando achar uma forma de fazer comércio e ter dinheiro para poder fundar os grandes templos, para poder ajudar as grandes religiões. Então, eles vão se organizando e se administrando para isso. Eles administram, eles tentam conseguir recursos financeiros e pessoas para conduzir os projetos religiosos. Tá bom? É isso, mais ou menos. E as pessoas se submetem porque acreditam que aquela é a autoridade constituída por Deus. Então, ficam grandes símbolos dessa época, que é o Moisés com os 10 mandamentos, o Templo de Salomão, tem o Maomé, que é a religião islamita. O Maomé, ele é um grande mercador. Vocês sabiam que a África ela é muito islâmica até hoje? Por uma questão do Maomé, que ele era um grande mercador e ele ia lá fazer comércio e ele islamizava as pessoas. E até hoje as pessoas são islâmicas na África. Toda a costa da África, basicamente, ela é islâmica. Tem o Carlos Magno, que ele fundou o Vaticano, que é a religião católica. Tem alguém aqui que não vou perguntar, né, mas se você pergunta, pode ser que alguém se sinta constrangido, mas tem alguém católico ou evangélico, ou se alguém é islamita, ou se alguém que outra religião tem, judaico. Mas se alguém quiser dizer o que é, eu vou achar legal, tá? Eu gosto de conhecer vocês. Mas eles são grandes ícones das religiões, eles faziam essas administrações, certo? Então, baseado nas grandes leis. Depois disso, a gente sai de uma... beleza, obrigado, Marcos. Viu? Tá aqui o Carlos Magno, ele funda o Estado do Vaticano, beleza, um monte de gente aí, Os ícones, Moisés é muito evangélico, né? Católico é mais a questão de agora. O Estado do Vaticano foi fundado em 1929, não sei, vou ter que olhar isso, Christian. Obrigado por ter falado. No material que eu olhei aqui, tava nessa data, vou ter que olhar depois com calma. Um bandista. Eu realmente não achei nada de um bandista, assim, mas eu acho que não tem esse grande ícone da administração bandista, porque é uma religião que vem africana, com a questão dos tráficos de escravos, né? O bandismo chega no Brasil muito nesse formato, né, gente? E aí eu acho que fica uma coisa mais informal, assim, a forma de gestão. Posso estar falando bobagem, tá? O Anne e Adriano, por favor, me corrijam. Mas eu acho que é isso, né? Vem desse cunho, tem essa tradição, né? Mas esses são os grandes ícones religiosos que fundam essas grandes formas de gestões teocráticas. Então, teocrático é isso. Fechamos, gente. Depois a gente vai para uma fase chamada fase empírico-prática. Que fase é essa, professor? É a fase de gestão das grandes consolidações de impérios, das grandes unificações de impérios, conquistas de império. Quem aqui joga o War? Você joga um War, jogo de tabuleiro? É aquilo. É a fase que o mundo está jogando War. Sim, vamos jogar o War no CC quando voltar da pandemia. Tá todo mundo convidado para jogar o War comigo. E me deixar ganhar, porque senão eu rodo vocês. A fase empírico-prática, ela é essa. É a fase em que o mundo quer jogar o War. Então, consolidações de impérios, consolidações de nações. E aí a gente tem alguns ícones aqui, que isso aqui já é mais antigo, a questão da Grécia, a questão
de impérios atenienses, mas eu quero trazer vocês aqui, Alexandre o Grande, quem viu o 300 de Esparta, é aquilo ali, a consolidação do império, César que consolida o império lá na época de Cristo, e sempre tem uma questão comercial, vocês percebem, envolvida, porque para consolidar o império tem que vender alguma coisa, tem que ter boas relações com outras nações para vender, para ter dinheiro para poder consolidar o meu império, para consolidar as grandes guerras. Então tem Alexandre o Grande, tem o César, Napoleão Bonaparte, que aí já é mais comum, a gente já conhece. O Napoleão, ele é o grande ícone dessa fase empírico-prática. Se lá na fase teocrática o cara governa com aquilo que dá, não vou falar que da cabeça dele, mas com aquilo que Deus falou para ele fazer, na fase teocrática é isso. Deus fala pro cara que ele tem que fazer tal coisa de tal jeito, ele vai lá e ele faz. Aceita quem quiser. Pode ser, Eduardo, vamos lá fazer uma pós-aula. Na fase empírico-prática, é assim, o cara quer consolidar um império, então ele vai fazer uma gestão do tipo, faça alguma coisa. Se dá certo, eu sigo fazendo. Se der errado, eu retorno e faço de outra forma. É o empírico-prático, eu testo. Se dá certo, sigo. Se não dá certo, eu não sigo e faço outra coisa. Essa é a grande suma da escola empírico-prática. E aí eles vão consolidando essas nações e eles vão criando grandes ícones e símbolos dos impérios deles. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o Arco do Triunfo de Napoleão Bonaparte. Alguém já esteve na França aqui, gente? Não? Todo mundo é pobre aqui, eu também não fui, tá? Quero muito. Mas assim, quando a gente vai na França, a gente pensa, a Torre Eiffel, mas tem a Torre Eiffel, que é o grande símbolo, mas tem o Arco do Triunfo. Depois joga no Google. Ele é enorme. Aquilo que vocês estão vendo pequenininho, aqueles quadradinhos, são as pessoas olhando para ele. Ele é enorme, ele é imenso. É um símbolo do governo Napoleão Bonaparte, que ele constrói para quê? Para as pessoas passarem. O exército dele passa por ali quando ganha a guerra. Certo? Então, é o arco. Quando se ganha a guerra, passava pelo meio do Arco do Triunfo. Então, é o momento de grandes símbolos, grandes ícones. E essa habilidade de navegação, de organização política, de embelezamento das nações. Então, toda a gestão ela é voltada para essa questão estatizada, certo? De grandes estados, de grandes nações. Tá bom, pessoal? Aqui do lado tem o Bismarck. O Bismarck ele é um ícone da unificação da Alemanha. Alguém já ouviu falar o termo Prússia? Que é tipo Rússia com o pé na frente? Prússia é toda aquela questão do que é a Alemanha hoje, mas lá não existia um país, existia todo mundo falando alemão e cada um com a sua nação, a seu estilo. E o Bismarck ele consolida isso na nação alemã. Então é um período de consolidação de nações, guerras, consolidações de nações, mas uma gestão voltada a estatizar, a estados, a nações. Deu para entender a diferença, gente? Uma é a questão voltada a teocrático, Deus me disse, eu faço. A outra é uma questão voltada a empírico prático. Eu tento, se der errado, eu faço de outro jeito e vida que segue. Quero consolidar nações. Obrigado, vamos lá. Depois desses caras, a gente tem uma fase pré-científica. Pré-científica por quê? Vou mostrar vários cientistas para vocês. Mas ela é pré-científica para a administração. Ela influencia o pensamento da administração virar ciência. Então, ela é pré-científica. Ela é antes da ciência da administração nascer. Quem está aqui? O pessoal da Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Vocês estudaram isso para fazer o Enem. Lembram disso? Numa época tão distante. Quando vocês não eram cringe ainda. A fase da Antiguidade tem os grandes filósofos, tá? Sócrates, Platão, Aristóteles. Percebam que eu não coloquei Sócrates, tá? Porque Sócrates não deixou nada escrito. Então, o Platão deixou e o Aristóteles deixou. O Platão escreve o livro A República, que ele organiza todo o formato da cidade, do Estado, ele organiza as nações, ele deixa escrito como é que deveria fazer para ser uma nação. E o Aristóteles, e aqui eu quero falar, porque que eu vou sublinhar, isso aqui eu vou pôr na prova de vocês, tá? Que é a questão dos peripatéticos. O Aristóteles, ele é um discípulo de Platão e ele vai ser muito importante para a administração porque ele funda uma escola chamada Escola Peripatética. Alguém viu a série Merli na Netflix? Não? Se alguém viu, coloca aí. Sim, alguém viu. Então vai lembrar do peripatético. Os peripatéticos, ele pegava as pessoas e eles andavam pela rua enquanto ele dava aula. Então, é como se a gente estivesse lá na nossa turma, lá na nossa sala, no pavilhão 3, pessoal, vamos para a rua.
vou levar vocês para o CC. Ah, tá vendo ali o bar do Cláudio? Ele tá servindo café e alguém tá comprando. Tá vendo como é que funciona o processo transacional? É como se eu fizesse isso, entende? Ele leva as pessoas para ver as funções na rua, caminhando. Então a aula dele todinha caminhando. Era bom para emagrecer, né? Que ele tá gordinho e ia emagrecer na aula. E aí, nisso, ele percebe que as pessoas, elas faziam muitas coisas dispersamente. E elas poderiam fazer uma divisão do trabalho. Então, se, por exemplo, a Carlise faz uma coisa, o Adriano faz outra, e a Drica faz outra, a gente troca essas funções e a gente produz uma coisa maior. Ou a Carlise produz, por exemplo, a Carlise produz arroz, o Adriano feijão, uma quantidade absurda disso e ela troca metade da produção dela para o feijão. Então, é uma divisão do trabalho. Vocês entenderam a jogada do Aristóteles? Ele percebe isso andando pela rua. E ele vai chamar isso, temos que dividir o trabalho. Cada um faz uma parte e a gente junta tudo no final. Certo? Isso é muito importante. E ele vai falar, para isso dar certo, a gente tem que fazer a convergência de esforços. Então, não pode todo mundo querer produzir arroz. A Carlise produz arroz, o Adriano produz feijão, e a Drica vai ser agropecuária e trabalhar com gado. Depois a gente junta isso. Então, tem que ter uma convergência de esforços. Essa é a jogada do Aristóteles e a importância dele. Por que eu parei tanto no Aristóteles? Porque a questão da divisão do trabalho é retomada em Adam Smith, depois, e é muito retomada em toda a questão da administração, e a gente está aqui hoje fazendo isso. Vocês percebem que aqui tem um administrador falando para quem vai ser engenheiro mecânico e para quem vai ser engenheiro civil. E o engenheiro civil não vai poder fazer coisa do engenheiro mecânico, e o engenheiro mecânico não vai poder fazer coisa do engenheiro civil, e muito menos o administrador fazer coisa do engenheiro, né? Que eu vou matar todo mundo que o prédio vai cair na cabeça das pessoas. É isso. Divisão do trabalho. Entenderam? Está presente. Se eu assinar uma planta, vocês me processem, tá? Não posso assinar planta. Aí, na Idade Média, a gente tem o Luca Paciolo, que o Luca Paciolo... Tá, voltando. O Aristóteles vai dizer isso. Todo mundo produz um pouco e a gente troca. Só que as trocas, elas não estavam acontecendo de forma justa. Porque, por exemplo, a Carlise queria chegar lá na Drica e trocar 1 quilo de arroz por uma vaca. Não fazia sentido. Porque tu criar uma vaca dá muito mais trabalho do que tu cultivar 1 quilo de arroz. Entende? Então, o Luca Paciolo vai dizer, a vaca equivale a tantos quilos de arroz. E aí se começa a ter a questão da partida dobrada. Então, uma vaca vale 10 quilos de arroz. E é bem isso que ele faz, tá? Um cavalo equivale a tantos quilos de feijão. Então ele começa a criar uma coisa que é o conceito de troca, que vai virar a nossa moeda depois. Hoje em dia a gente sabe que uma vaca vale tantos R$1.000, por exemplo, e 1 quilo de arroz, R$10, por exemplo. E a gente consegue fazer isso pela moeda, mas naquela época não tinha isso. Gente, ficou claro o peripatético e ficou claro o Luca Paciolo? Se não ficou, eu vou falar de novo. Ficou? Então, os peripatéticos deixam para a administração a divisão do trabalho, o Luca Paciolo deixa as partidas dobradas. Aí, os modernos vão trazer a questão de ciência. Eles vão começar a analisar algumas coisas e dizer que as coisas precisam ter método, precisam ter fundamentos. Aí a coisa começa a tomar uma outra forma. Tá? O Bacon ele vai dizer, primeiro a gente tem que analisar o todo para analisar depois as coisas menores. Não é isso que a gente faz. Vocês têm lá uma grande introdução à engenharia, de repente, e vocês vão ter muitas cadeiras parecidas até que vocês vão ter as cadeiras específicas da mecânica e as cadeiras específicas da civil. Não é isso. Quem disse isso foi o Bacon. O princípio da subordinação do interesse particular ao geral. Primeiro, o grande panorama e depois as pequenas coisas mais específicas. Certo? O Galileu Galilei vai dizer que tem que ter uma ciência para fazer isso. A gente tem que tentar experimentar e se der certo a gente reproduz. Se a gente tentar experimentar, der certo e reproduzir, é ciência experimental. Se não der certo, não é ciência, parte para fazer outra coisa. É isso. Então isso aqui é muito importante. E aí tem o Savard de Bourlon, não vou falar, mas tem o Descartes. O Descartes ele vai trazer a questão do método. Então as coisas precisam ter método. Ele vai dizer... Concordo que a gente tem que subordinar, primeiro fazer o grande, depois o pequeno. Concordo que a gente precisa experimentar, mas a gente tem que fazer isso metodologicamente. Porque se eu experimento de o que deu errado e a Carlise experimenta e diz que está certo, por que um deu certo e o que deu errado? Fizemos diferente. Então todo mundo tem que fazer igual
para dar o mesmo resultado. É a questão do método, que é o princípio cartesiano que vocês devem adorar. Aquela questão cartesiana do eixo do X, do eixo do Y, né? Vocês estão ligados? Isso aí vem daqui do Descartes. Ele que desenha a questão cartesiana. Estou falando coisas de engenharia com as coisas que eu imagino que vocês estudem. De repente estou falando um monte de bobagem, tá? E se eu tiver, vocês podem falar no bate-papo. Professor, a gente não faz isso. Tá tudo certo também, tá? É só para tentar aproximar vocês disso aqui. Mas acho que está dando certo porque vocês fazem assim. Aí a gente tem uma fase contemporânea, que são as pessoas que vão trazer esses conceitos dos outros de uma releitura. E aí é que eu trouxe o Visconde de Caire, que ele é um brasileiro. A gente tem poucos brasileiros nessa teoria. O Visconde de Caire ele vai traduzir as ideias de Adam Smith e ele vai ser um fator importante para o Brasil começar a fazer comércio. Então, o Brasil, não sei se vocês vão lembrar, mas o Brasil era colônia de Portugal. Portugal vem para cá, o rei português vem para cá, e a gente vira Reino Unido de Portugal e Algarves, e aí o Brasil abre as portas ao porto. E quando ele abre as portas ao porto, a gente começa a ter um pouco de industrialização, começa a produzir alguma coisa aqui, e começa a comprar e vender. Só que a gente não fazia isso até o rei chegar no Brasil. E a gente só vai fazer isso quando o rei chega no Brasil e o Visconde de Caire manda ele fazer isso. Então, eu não vou ficar falando muito dele, mas ele é muito importante para a administração no Brasil e vale dar uma pescada dele lá no vídeo que eu gravei, tá bom? Aí a gente tem o Adam Smith e o Comte. O Adam Smith ele vai fazer a releitura dos peripatéticos lá do Aristóteles. Tá bom, amor. Ele vai trazer essa releitura e ele vai dizer: precisamos dividir o trabalho, mas não apenas cada um dividir o trabalho, sim as nações têm que dividir o trabalho. Então, daí vai vir a ideia de que se cada um faz uma parte, todo mundo fica mais rico no final. Se, por exemplo, o Brasil é um polo exportador de agronegócio, de agropecuária, de grãos, e a Inglaterra é um polo exportador de tecidos, de industrialização, e os Estados Unidos é um polo exportador de sei lá eu o quê. Todo mundo tem a sua especialidade enquanto nação, e cada nação vai ser um pouco mais rica. Essa é a ideia do Adam Smith. Do que se todo mundo tiver que ficar estudando para saber tudo e fazer tudo dentro da sua própria nação. E dessa ideia smithiana, ele vai dizer: o homem ele é econômico. Ele vai brincar com a questão do Homo sapiens, lembra da questão da evolução das espécies? Ele vai dizer: o Homo sapiens evolui para o Homo econômicos. Então, o homem ele é econômico. O homem ele é motivado pela questão do salário. Se tu pagar ele bem, ele vai produzir o que tu precisa dele. Se todo mundo produzir o que tu precisa dele, você vai ter uma grande produção, e essa grande produção vai deixar a tua empresa mais rica. E as empresas mais ricas vão deixar a tua nação mais rica. Essa é a grande ideia do Adam Smith, que é muito importante para todo mundo. E é muito importante na retomada dos princípios científicos da administração. Certo, gente? Até aqui tudo bem? Sim, não? Ótimo, obrigado. Aí a gente tem a fase científica, né? Isso tudo que eu mostrei para vocês aqui é um apogeu do racionalismo. Tá se pensando tudo. Agora a gente pensa como que a gente faz as coisas. Não é a la louca. Antes era a la louca, do tipo, faço essa ideia errada, faço de outro jeito. Aqui não, vamos pensar como que a gente faz. E isso chega na administração com a fase científica. E aí, pessoal, a fase científica vai se desdobrar em 5 variáveis, que eu vou só mostrar para vocês, que é a variável tarefa, a variável pessoas, estrutura, ambiente e tecnologia. A nossa disciplina, isso, Ramon, está bem dividido ainda a questão do trabalho. Ainda que o Brasil queira avançar a questão de parar de ser só um agroexportador, a gente ainda é muito agroexportador. E é bem isso. O Rio Grande do Sul produz muita soja, né? Aí tem estados lá de cima que industrializam e trocam. É bem isso, está bem desenhado. Obrigado pelo link, Ramon. Mas aí, voltando para o nosso slide, a questão das pessoas, elas produzem... A gente vai olhar a fase científica da administração dividida em 5 variáveis. A variável tarefas, pessoas, estrutura, ambiente e tecnologia. Tá? Aí, pessoal, vai ser a nossa disciplina. A nossa disciplina, ela começa aqui. Né? Não começa porque a gente já teve toda uma aula e tudo mais. Mas a nossa disciplina vai se desdobrar nisso aqui. Então, por exemplo... Todo o segundo bimestre de vocês é a fase pessoas. Todo o segundo bimestre.
Quando a gente for entrar lá no ano que vem, vocês vão ver a fase estrutura, ambiente e tecnologia. Então, é isso que vocês vão olhar. E aqui o papel do professor Zépica é mostrar para vocês, dar tipo uma caixinha para vocês e dizer, vocês vão ver coisas que cabem nessa caixinha. E aí, claro, vai fazer papel de vocês organizar isso mentalmente e como é que vocês usam isso. Mas vocês vão ver divididinho essas coisas, certo? A fase tarefa é a fase do administrador, do Taylor, do engenheiro. Ele é um engenheiro, e ele é um engenheiro formado em EAD, que nem vocês estão agora, num formato remoto. Vale olhar a aula do Taylor, é bem legal, eu vou liberar para vocês. E ele vai racionalizar o ambiente de trabalho. Então, eu não vou ficar falando de Taylor, porque vocês vão ter aula de Taylor, mas o que tem que consolidar? A fase tarefa é ver como as pessoas fazem, com que tempo, com que movimento, de que forma, como é que o que elas usam para fazer, para otimizar isso e gerar um tipo de eficiência, tá bom? Racionalizar a tarefa das pessoas no ambiente de trabalho. A fase pessoa, aí tem todos os teóricos. A fase pessoas, ela vai olhar as pessoas, os operários, e ver que eles produzem melhor se eles têm o mínimo de satisfação dentro da empresa, o mínimo de organização, que nem a gente conversou, eu, a Bianca, o Adriano no início, o mínimo de gestão, o mínimo de tato. Se tiver o mínimo disso, produz melhor, trabalha melhor. É isso que a fase das pessoas, né, ela vai trazer. Aí a gente tem uma fase de transição com o Barnard e com a Mary Ford. Depois a gente tem a fase das relações humanas que abre no Elton Mayo e o Abraham Maslow. O Maslow é muito importante entender a hierarquia das necessidades dele, muito importante. Depois vocês voltem no vídeo e vejam o Maslow, tá? Esse japonês sorridente. Vejam o que ele fala. E o Mayo, eu vou dar toda a aula de Mayo para vocês. Aí, depois a gente tem a fase da estrutura. Vamos olhar como que é a organização, como que é a empresa, quem são as pessoas que gerenciam, quem são os gerenciados, quem é o chefe, quem é o subordinado, pode ter 2 chefes, como é que é o ambiente de trabalho, as pessoas têm a estrutura mínima para trabalhar, as pessoas têm mesa, tem luz, tem iluminação, entenderam qual é a jogada? Entender a estrutura da empresa, que está muito desenhada aí tem todas as escolas, tá? Escola clássica, burocrática e estruturalista. Vamos ter uma aula de clássica, uma aula de burocrática, uma aula de estruturalista. Aí na clássica tem que ficar focado na questão do Henry Fayol, que também é engenheiro, ele é um engenheiro de Minas, e todo o pensamento dele vai se desdobrar. Aí na burocrática tem todo o pensamento de Weber, vamos ter toda uma aula de burocrática para falar do Weber. Tá, com a burocracia. Vocês já falaram que uma coisa era burocrática demais? Isso é muito burocrático. Já falaram. Isso não existe. É que nem dizer assim, ó, esse telefone é telefone demais. Não faz sentido dizer isso, né? Por quê? Porque burocracia é uma estrutura. Não tem como uma estrutura ser muito estrutura. Tem como ela ser disfuncional. Tem como estar tudo errado dentro dela. Pô, precisa de muito papel. Tá tudo errado, tá disfuncional, não tá funcional, não tá funcionando, mas ela não tem como ser muito burocrática, ela tem como estar disfuncional, entendeu? Mas eu vou falar disso mais à frente, tá? E isso eu vou botar uma pergunta disso, acho, na prova. Tem como uma burocracia, como uma coisa ser burocrática demais? Eu vou deixar vocês viajarem, mas já dei o spoiler. É isso, tá? Tem alguém falando comigo? Depois eu vejo, vamos lá. Tá, vamos lá. Burocrática, Weber, aí a gente tem a estrutural, que eu vou falar também, como é que é essa estrutura bem desenhadinha nos tipos de poder, tipos de organização. Então, por exemplo, tem organizações que precisam de um chefe mais brabo, mais xingão, tipo, não fizesse fulano. Tem organizações que se eu faço isso, eu acabo, as pessoas começam a chorar na organização. Tem organizações que se eu botar um chefe bonzinho, as pessoas pisam em cima dele. Então, é isso que o Etzioni vai falar. Tá? Tipos de poder, natureza de organização. Vamos falar disso na nossa escola de estruturalista. Depois a gente vai ter a fase ambiental, que é a organização é um ambiente. Então não adianta ficar administrando dentro da empresa se as coisas que acontecem lá fora interferem dentro da empresa. Vou dar um exemplo claro, tá? As empresas estavam todas estruturadas e funcionando, todo mundo ia para o seu trabalho todos os dias bem limpo. Entrou o coronavírus, está todo mundo trabalhando em casa.
com as suas coisas, com o seu computador, com o seu mouse, com a sua internet, com a sua luz. Pô, tem coisa errada aí, vocês não acham? O ambiente externo alterou a dinâmica interna da organização. É isso que o ambiente vai dizer. Na teoria de sistemas. Vocês têm programação nos cursos de vocês? Tem programação, lógica, aquela coisa, se A, então B, A e B, aí se uma coisa é verdadeira, outra falsa é falsa. Tem isso nos cursos de vocês? Tem? Vem daqui a teoria de sistemas. Tá? Vem aqui, que é a questão do sistema. O sistema recebe uma entrada, processa aquele dado, faz uma saída e aquilo vira alguma coisa. Isso também tem muito a ver com as profissões de vocês, tá? Eu vou falar da civil, que me fica mais claro. Mas, tipo, você tem uma entrada, que são todas aquelas coisas que vocês precisam para construir alguma coisa, vocês processam, que seria a construção, ou no caso da mecânica, vocês pegam todos aqueles materiais e transformam em alguma coisa, por exemplo, um navio, não sei se é isso que vocês sabem, mas aí vocês formam um navio com a transformação e entregam que é o produto final. Então, coisas entram nesse sistema e vocês transformam em um produto, transformam em uma entrega. É isso aqui que a teoria de sistemas vai dizer, que as empresas são isso, certo? Mas a gente vai falar muito disso. Vai lembrar do Sírio. E a gente tem a fase tecnologia, que não necessariamente é tecnologia do que a gente está habituado a falar, do tipo o computador, o celular, não é essa tecnologia, mas a tecnologia de produção, tecnologia de gestão, tá? Tecnologia no sentido de que tipo de técnica eu aplico para esse tipo de organização, que tipo de técnica eu aplico para fazer isso. Porque quando a gente chega na fase tecnologia, que a gente vai chamar de fase contingencial, já tem muita ciência produzida na administração, a gente já pode escolher gravada, mas a gente vai ter toda uma fase para falar da Woodward, que é essa mulher do cantinho aqui, que ela tem a fase contingencial. Por fim, na aula gravada tem o Guerreiro Ramos, que é um teórico brasileiro, que só temos 2 teóricos brasileiros nessa brincadeira toda. O brasileiro não está afim de fazer gestão, por isso que a gente vê que o Brasil está esse caos, né? Mas o brasileiro deixa para os outros fazer uma coisa, aí a gente vai lá tentar copiar, não dá certo, porque o Brasil é Brasil, né? O Brasil não é qualquer outra coisa. O Brasil não dá para copiar Estados Unidos, porque Estados Unidos tem um formato de organização. Aqui às vezes é uma república de banana, uma casa da mãe Joana, bagunça que o Brasil faz. Né? E aí o Brasil jura que se copiar os Estados Unidos dá certo, né? Juro que se copiar uma grande nação dá certo. Não dá. Nós temos que ter um estilo próprio de fazer as coisas, tá? Que é adequado à nossa realidade. E vai ser isso um pouquinho que o Guerreiro Ramos vai falar, que é a racionalidade instrumental e a racionalidade substantiva, tá? Se vocês viram o vídeo da academia de... Aí era uma comparação. A academia nos Estados Unidos, as pessoas malhando, ouvindo uma musiquinha. A academia no Brasil era uma mulher vestida de palhaço, as pessoas tudo caminhando atrás dela, de trenzinho, fazendo malabarismo pela academia. Tu viu, Natália? Aquilo não é o Brasil, cara. É tipo, todo mundo, em vez de fazer as coisas da academia, não, pega uma professora vestida de palhaço, andar pela academia, todo mundo atrás de máscara, ainda por cima, que não pode ter... Tem que ter distância social, todo mundo de máscara, um agarrado no ombro do outro, dançando. Isso é o Brasil, aquele vídeo que apresenta o Brasil mais que o brasileiro. Tá? O Brasil quer fazer, depois o Brasil quer copiar modelo, né? Então, vamos lá. Mas a gente vai falar disso. Aí, gente, outras formas. Vocês viram o Big Brother ano passado, né? 2020. Quem é que viu o Big Brother? Vocês votaram para Manu sair, para o Prior sair, né? 1 bilhão e 500 mil de votos. Drica, não mente, que foi 1 bilhão e 500 mil votos. Alguém votou para ele sair lá. Não mente. Eu não assisto Big Brother. Mentira. Todo mundo assiste porque eu tô brincando, tá? Eu votei muito pro Prior ficar. Obrigado, Karina. Eu amava o Prior. Depois que o Prior saiu, acabou o Big Brother. Não dá pra entender como é que a Thelma ganhou, cara. Como é que Exatamente, cara. Até hoje eu não entendo. Mas deixa. Isso aí é uma coisa que eu ainda vou ter que entender em algum momento. Mas eu botei esses 2 caras porque eu quero dizer pra vocês assim, existem outras formas de ver a mesma coisa que eu estou falando aqui. Tá bom? Gente, cadê? Eu falei por variáveis que é desse livro aqui, que é o Caminhos da Administração, tá? Pela nossa aula, agora falando sério, tá? Pela nossa aula nós vamos
todo esse tio aqui, que é o Rubens Fava, todo esse tio aqui. Não vou dizer para ninguém comprar livro, porque eu não sou louco, entendeu? Mas se alguém conseguir vasculhar a internet e achar essa criança em PDF, eu vou agradecer eternamente. Porque eu tô tentando escanear esse negócio pelo celular, eu não sei escanear, fica uma coisa, tá? Ridícula, mas vocês conseguem ler aquilo que eu escaneei. Se alguém achar esse tio aqui, Rubens Fava, Caminhos da Administração em PDF, eu vou agradecer eternamente vocês, tá bom? Porque daí eu vou disponibilizando os capítulos e a gente consegue ler como uma pessoa normal, uma coisa decente. Rubens Fava, Caminhos da Administração. Esse é o livro da disciplina, tá bom? Além do Fava, gente, eu gosto de mostrar outras coisas para vocês. Por que eu escolhi o Fava? Porque o Fava ele faz uma leitura menos chata, ele conversa sobre. Se vocês lerem, vocês vão ver. Alguém conseguiu abrir o PDF? Não precisa mentir, tá? Se não abriu, não precisa dizer que abriu. Mas alguém conseguiu abrir o Fava, o livro que eu botei no Fava para vocês? Se não conseguiram, Christian, tu viu que é uma historinha, eles ficam conversando lá entre eles? Eu tentei pegar esse livro porque ele é menos chato, assim. Mas, para quem não quiser ler naquele formato, se vocês forem assim, eu queria umas coisas divididas por categorias, blá, 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 sempre vou botar um livro 2 que faz isso, tá? Um livro bem manualzão. Aí tem o livro do Gulo, que ele vai organizar por eras, e o que é Venato, que ele vai organizar por evolução temporal. O Gulo não tem ele aqui, ele é em PDF, tá? Mas o Fava, que é esse, é o nosso, ele organiza por fases e variáveis, tá? Eu comecei nessa aula falando do mapinha da esquerda, que é o mapa das fases, e nós vamos entrar a partir de administração como ciência nas variáveis, tá bom? Nas variáveis, que é o mapa da direita. Não sei se dá um zoom, fica decente de enxergar para vocês, mas vocês podem baixar o PDF, né? Lindos. Tá aqui. Isso aqui que a gente vai fazer, tá? Mas essa bagunça que o Fava faz, eu vou trabalhar bem bonitinho para vocês. Tá? Isso é o Fava. O Gulo, ele vai trazer por eras, então ele vai chamar de pré-história, de antiguidade, de idade média, moderna, contemporânea. Até o quadradinho 5 do Gulo, o eras, dá para fazer uma relação com o que eu falei lá, de teocrática, empírico-prática, pré-científica, e quando a gente entra nos quadradinhos da direita, que tem coisinhas embaixo, seria a nossa fase científica, a fase científica pro Fava, tá bom? É a mesma linda coisa, tá bom? Mesma coisa. Deixa eu ver. Tá, isso é o Gulo, tá? O que é Venato também é um livro bem manualesco. Ele tá aqui, eu também tenho ele, tá? Mas eu não vou usar ele. Por que não vai usar, professor? Você não vai conseguir enxergar. Mas, tipo, olha só como é que ele faz. Ele quebra as coisas assim, tipo, 1, 2, 3, 4, 5. 4 tópicos em cima de um tópico. 5 tópicos dentro de outro. Sabe aquela coisa? Tipo, por exemplo, a ênfase no grupo formal. 1, 2, 3, 4, 5. Ele faz pontinhos, ele faz números. É trisquemático, tá? Mas é mais legal para uma decoreba, por exemplo. Acho que não é a vibe de vocês. Se quiserem, o livro do Kia Venato, Teoria Geral da Administração, está disponível em PDF, fácil na internet, dá para pegar ele, e também fica com ele aí, tá? Mas eu, particularmente, acho ele meio manualesco demais. Porque ele vai dizer assim, a parede do professor Zé é branca. Ponto. Não fala mais nada, entendeu? A parede do professor Zé é branca porque ele está com preguiça de pintar, que é a maior verdade do mundo, que tem tinta embaixo da minha mesa da cozinha que eu não pintei. É isso, tá branca porque eu não pintei. Mas o Kenato não conta nada, ele não fala nada, ele diz tal coisa e te vira. Não gosto muito do Kenato, mas ele tá aqui. Quem quiser, pegue ele. Tá bom, gente? Sem estresse. Quem é de Prior, vota no Prior. Quem é de Manu, vota na Manu. Só não vota na Thelma, que não tem como a Thelma ganhar, que ela é uma panta. Aí, gente, tem o Time Toast, tá? Que ele é um infográfico, bem fofura até o infográfico. Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Olha só. Ele faz isso, olha que bonitinho. Eu acho fofura os infográficos. Aí tu clica na cara, mostra o tio. Tá em RBD, né? Não tá em RBD, tá em espanhol, mas todo mundo aqui, Solaqueira tem silêncio, 5 minutos, todo mundo viu RBD na vida. Ou não, né? Mas vira Maria do Bairro, né? Quem é mais cringe viu coisas em espanhol. Tá em espanhol, mas dá pra entender, tá? Aqui. Elite, tem gente vendo Elite aí. Estreou Elite louco pra ver. Tá. Aí eu botei aqui para vocês os livros em PDF para vocês baixarem, lindos, tá?
E uma pergunta, que essa é a pergunta a ser respondida, tá? Por que as mulheres não aparecem nas teorias de administração? Elas quase não aparecem. De acho que tem uns 50 teóricos ali, só tem 4 mulheres. E elas não aparecem, tá? E eu vou retomar isso. Eu vou fechar a aula e vou retomar isso, para a gente poder encerrar. Aí aqui tem o final, que eu falei para vocês, o pódio completo, pódio decente, que a Juliette ganhou, com o final. O que nós conversamos? Então, a ideia da nossa aula é isso, é ver o pódio vazio, entender o que nós vamos fazer, chegar aqui e pelo menos entender o que a gente falou, tá? Que é isso, a gente falou, dá para sacar que a gente falou disso? Os mandatários divinos, a fase prático, acha, tenta, erra, certo? Tenta de novo, é isso. A fase pré-científica de causa e efeito e a fase científica dividida em variáveis, tá? E aí na aula tem um gif da Camila fazendo beijinhos. Quem viu Big Brother vai entender o meme, tá? Quem não viu, Drica, tem que ver Big Brother para entender a aula do professor. Tô brincando, tá? Mas é só para fazer meme, para ficar mais engraçadinho, mais fofo. Eu duvido que o professor de vocês deve dar aula por meme. Eu queria um professor de vocês que desse aula por meme. Vocês têm um professor além de mim que dê aula por meme? Não, né? Eles ficam jogando conceito em vocês e falando com aquela... Duvido que o Fiuk pra final, Karina, dói meu coração. Até hoje eu sofro. Que aquela final era com o Gil. Camila era terceiro lugar. Mas depois a gente conversa. Mas assim, ó, eu dou aula por meio porque vocês estão cansados. Eu tô cansado também. Vocês passaram um dia trabalhando, estudando outras coisas. O mínimo que eu posso fazer é arrancar uns sorrisinhos de vocês. Dá muito trabalho dar aula por meme. Muito trabalho dar aula por meme, tá bom? Muito. Mas eu faço para vocês, porque eu acho que vocês têm que ter pelo menos um estímulo para estar aqui me ouvindo sexta-feira, né? 10 horas da noite. Que coisa mais triste sexta-feira, 10 horas da noite ter aula, né? Vocês deveriam dar pau no coordenador de curso de vocês, que fez isso comigo e com vocês. Que é isso, né? Diz para o professor, vai tu ter aula 8h40, 10 horas da noite na sexta. Tá? Ai, gente, sofro com essa aula sexta-feira, 10 horas da noite. Estou dando aula desde 8 horas da manhã. Tá, aí, pessoal, a nossa grande pergunta tá aqui, ó. Não, tá, voltei pro AVA, tá bom? Gente, deixa eu fechar isso aqui. Voltei pro AVA. E a nossa grande pergunta está aqui, ó. Por que as mulheres não aparecem nas teorias da administração? Tá? Gente, vamos combinar aqui. Eu prometo que eu termino a aula 10h10, tá? 10h10 eu fecho o Meet. Todo mundo vai dormir e fazer o que quiser. Mas eu preciso de 10 minutos de vocês para encerrar. Tá? A gente poderia ir até às 11, vou dar 50 minutos para vocês de presente. Mas eu preciso fechar só. 10h10. Então, por que as mulheres quase não aparecem? Dando aula, preparando a aula de vocês, eu achei esse texto da professora Suzane, que é uma forma teórica de falar por que as mulheres não aparecem. Tá? Esse texto, ele é teoria pura e crua. Tá tudo escrito aqui. Tem 15 lindas páginas falando por que as mulheres não aparecem. Só que eu não vou fazer vocês lerem 15 páginas, obrigados. Aí eu me prestei a chamar a autora do texto, que eu nem conhecia, não sabia quem ela era, e perguntei se ela aceitava fazer uma entrevista e gravar uma entrevista para vocês. Ela aceitou, tá? E aí eu fiz um vídeo para vocês. Então, em vez de vocês lerem o texto, se vocês quiserem, vocês vejam o vídeo da professora Suzane. Deixa eu abrir ele aqui. Que ela conversa comigo. Aí é um vídeo. Tá? Aí vocês vão... Deixa eu botar ela aqui mais bonita aqui. Deixa eu... Eu não vou... Gente, não vou ficar falando disso, tá? Mas assim... Cadê a Suzane? Aparece... Aqui. Tá aqui o vídeo. Ele é um vídeo de 33 minutos, mas vocês vão botar em 2.0, porque vocês estão com vício de ouvir as pessoas no WhatsApp em 2.0, né? Aquela coisa sem sentidos. Olá, aí vocês podem botar meu vídeo em 2.0, eu não vou ficar triste, tá? Mas eu quero que vocês assistam. Vamos combinar isso? Pode ser em 2.0 ou até em 3.0, mas tem que assistir, tá? O vídeo da professora Suzane é o seguinte. As mulheres, elas não aparecem. Tá, peraí. Antes disso, é o seguinte. Agora eu vou querer que vocês abram o microfone, alguém pelo menos, tá? Se eu perguntar para vocês, alguém,
Vocês sabem quem é o grande teórico da área de vocês? Ou quem é a figurona da área de vocês? Ah, não dá para estudar mecânica sem estudar fulano de tal, o teórico fulano de tal. Ou não dá para estudar civil sem estudar fulano de tal. Vocês sabem quem é esse cara? Essa pessoa? Esse grande teórico? Esse grande autor? Ou, tipo, da onde saiu essa ciência que eu estudo? Estava na cabeça de quem isso? Ou não precisa ser uma pessoa, ou alguma pessoa que vocês estudem, ou vocês conseguem ter isso na mente de vocês? Não. Vocês têm que saber essa resposta, gente. Sério mesmo, tá? Quem é o pai da engenharia mecânica, quem é o pai da engenharia civil, isso é importante, porque está na cabeça de alguém. Vocês estão estudando, as coisas estão na cabeça de alguém que vocês não sabem quem é. Tem que saber de onde saiu isso. De repente o cara era esquizofrênico e vocês estão estudando uma esquizofrenia. Tem que saber. Mas assim, vocês tendo aulas. Ah, gatinhos na aula, eu gosto de gatinhos, Drica, mostra ele aí. Ah, meu pai do céu, eu tenho 8 gatos, sério. Não, mostra que acabou minha aula, fico só vendo gato. Tá, olha só. Voltando, tá? Para fechar. Gente, nas áreas, lindo ele, nas áreas científicas, a gente tem os grandes teóricos. Mas não sei se vocês perceberam que dando aula, nas aulas de vocês, se você não tem um grande teórico, obrigado, Natália. John... isso aí, que ele falou, cara escreveu. Nas aulas a gente vai ter aula, eu não sei se vocês vão ter aulas assim, tá? Mas é tipo, então o fulano de tal vai propor um modelo tal, o fulano de tal vai dizer que se a gente fizer tal coisa, vai dar tal coisa. Vocês já perceberam que sempre vai ter alguém disse aquilo, alguém propôs aquilo, alguém estudou aquilo, sempre está na boca de alguém, na mente de alguém na realidade, vocês já perceberam? O professor sempre vai dar aula e vai dizer de onde saiu aquilo. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, tá? Vocês já perceberam que é sempre homem? Sempre é homem. Sempre é homem, sempre. Sempre é. Por exemplo, então o doutor Adriano Souza propôs isso com a sua calopsita, mas é sempre isso. Vocês já viram isso? É sempre homem. Eu não estou aqui para fazer o feminismo, tá? Não é meu papel. Não é. Mas eu quero mostrar isso para vocês. Que é sempre homem. Os teóricos são sempre homens. Ou pior, às vezes o teórico é... Por exemplo, no estudo então de Carvalho e Lima, a gente percebe tal coisa. E a gente supõe que Carvalho e Lima são 2 machos, né? E Carvalho é a Drica Machado e Lima é a Bianca Lima. São 2 mulheres que foram lá fazer o negócio e a gente não sabe. E o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Que as mulheres são subrepresentadas no campo científico. E isso fica muito evidente na aula que eu dei, quando eu mostro 50 teóricos e aparecem 4 mulheres. E dessas 4 mulheres, uma delas era casada. Então, ela entra na teoria como casal Gilbert. Nem existe uma mulher ali, é o casal Gilbert. Eu lembro, eu li sobre isso, eu não tenho certeza, mas eu li em 2 lugares, então acho que o Lavoisier é uma prova disso, que era o casal Lavoisier, só que todo mundo só conhece como o Lavoisier. É só ele, entendeu? E aí, obrigado, Eduardo, é isso, tá? Aí, cara, alguém abriu, quer falar? Se quiser falar, pode falar, tá, gente? Não tem problema. Não, eu ia dizer que eu não sei agora o nome, porque eu não lembro, mas tem alguns casos de mulheres que usavam subnomes masculinos também. Pra poder, poder ter sua verdade, sabe? Porque se usasse o nome de mulher, não iam ser escutadas e tudo mais. Perfeito, teu comentário perfeito, tá? Perfeito. Gente, as mulheres, elas estão subrepresentadas. Aí eu vou falar da administração porque eu tenho ciência, porque eu tenho noção, mas vocês têm que ver as áreas de vocês, tá? Tem o casal Gilbert, que é uma mulher e um homem, mas é só casal Gilbert, morreu, não existe uma mulher ali, entendeu? Aí a gente tem mais pra frente a Johnny Mountain. Quem viu o vídeo, de repente, por favor, assistam o vídeo da professora Suzane. A Johnny Mountain é uma teórica, tá? É tão irrelevante mostrar que mulher pesquisa que os caras traduziram ela por James Mountain. Então, é um homem. Nem se prestaram a ver que era uma mulher. Traduziram o nome dela por James e ela virou um homem na ciência. E é uma mulher. Tá? E além dela, tem outras 2, que é a... Ai, meu pai do céu. Esqueci o nome da mulher agora. Professor? Oi, Gabriel, pode falar. Se eu não me engano, até ali tem mais um que aparece casal, que é mais atual.
Esse que tu falou, eu acho que é um mais antigo, esse casal. E mais um período mais atual, eu acho que tem mais um que é em casal também. Com certeza. Olga, perfeito teu comentário, tá? Perfeito isso aí. Segura isso aí pra nós. Tem um filme que lançou não faz muito na Netflix, com a história da Kobe. Gente, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já tinham se dado por conta disso ou eu que dei um peteleco na mente de vocês agora? Não, infelizmente, né? Tá. Aí eu quero dizer o seguinte pra vocês, tá? Tá, voltando aqui. Falei da Gilbert, que é a Lillian Gilbert, mas é o casal. Falei da Jane Monk, que ainda tiveram o desprazer de cancelar a mulher, botar o James no nome dela. A Mary Follett, ela é olha o nome que deram pra ela, tá? A profetisa do gerencialismo. Sabe por que chamam ela assim? Porque ela fala tudo que a administração ia dizer depois na boca dos caras. Só que quando ela falou, disseram que ela era louca. Tá louca de falar isso. E aí depois que os caras começaram a perceber, sabe quando a mulher diz, e se a gente pintasse isso aqui de branco? Aí os caras, nada a ver, né? Daqui a pouco um cara, e se a gente pintasse isso aqui de branco? Nossa, que baita ideia. É isso, entendeu? E aí fizeram isso. Mas isso é, tipo, eu antes de fazer faculdade, o meu ensino médio foi técnico. Então, tipo, dentro da área técnica já tem muito disso. E aí, tipo, eu fiz automação e tal, e a gente lidava muito com programação. E era nítido, sabe? Às vezes os professores, tudo. A gente fazia programação e aí, tipo, uma vírgula, às vezes, na programação dá tudo errado. E aí o nosso colega ali do lado fazia uma programação similar, só que às vezes a nossa estava muito melhor do que a dele, tipo, não querendo mas só não presta e tal, porque tá dando errado. Mas, tipo, é só um ponto em vírgula que falta, sabe? Só que não tinha... Aí a gente simplesmente só não existe, às vezes. Entendi. É isso que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui, tá, gente? Eu dei esse peteleco em vocês porque se a gente não conversa sobre isso, vocês não percebem isso. E se vocês não percebem isso, acontece o que eu tô vendo na lista de chamada de vocês. Que tem um montão de cara e não tem mulher. Cadê as meninas fazendo engenharia? Por que as mulheres não tomaram a área? Às vezes pode se sentir subrepresentada, porque às vezes tem que ter muita força assim, de chegar lá, não, só um pouquinho, é o meu espaço também. Aí, às vezes acontece meio que o que a Clarice trouxe ali de exemplo, tipo, não vou nem falar nada, o cara não vai me ouvir, né? Esse cara não vai me ouvir. Por que eu vou falar, então? Se o outro vai dizer alguma coisa, sabe? Aí a mulher fica subrepresentada, fica sem espaço. Por quê? Porque a gente não percebe isso. A gente não se dá conta que na ciência as mulheres estão pesquisando muito melhor que os homens. Muito mais que os homens, muito melhor que os homens. E aí as meninas acham que não podem chegar em áreas duras. As meninas acham que não podem chegar nas engenharias. As meninas acham que tem que chegar em áreas menores ou áreas mais soft. Não tem que chegar. Então eu estou dando esse peteleco aqui de pesquisa para vocês, para mostrar para vocês isso. E eu quero mostrar isso falando uma coisa. As mulheres são tão competentes, ou às vezes até mais que os homens, porque as mulheres fazem 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo e a gente só faz uma. O homem só faz uma coisa ao mesmo tempo e é a coisa mais real do mundo, entendeu? Se tu tá falando com teu namorado e ele tá fazendo uma coisa no computador, não adianta falar, ele não vai ouvir. O nosso cérebro só tem uma fase, gente. É para aquilo que a gente tá fazendo. Não faz 2 coisas. Não faz. A mulher faz. Às vezes 2, 3, e ainda tem TPM, que eu acho fantástico. Não, e ainda mais, tipo, na minha turma, pelo menos, eu vejo que tem muita menina nova, tipo, 20 anos, e ainda pior quando a gente não tem uma certa idade. Então, fica, gente, tipo, 2 vezes uma coisa em cima. Tá aí, Clarice, perfeito tua fala. Então, assim, eu quero mostrar isso pra vocês e dizer, as mulheres são tão ou mais competentes que os homens para tudo que elas querem fazer. Tá? E se a gente não conversa sobre isso, às vezes não fica. Às vezes é óbvio, professor, isso. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E às vezes o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para vocês. Então eu estou dizendo, as mulheres são tão ou mais competentes que os homens. Eu trabalhei em um monte de lugar na minha vida. Se eu tivesse feito aquele slide inicial falando da minha trajetória, aquela chatice que o professor faz, vocês não veem onde é que eu andei. Tá? Toda vez que eu tive chefe mulher, eu trabalhei melhor do que quando eu tive chefe homem. Toda vez. Sempre. Tá? Mulher é mais competente.
Tá? Então a gente tem que dar esse reconhecimento às mulheres e a gente tem que conversar sobre essa subrepresentatividade das mulheres. E por isso que o vídeo está aqui. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou facilitar a live de vocês e vou pôr o vídeo nos comentários, tá bom? E eu quero que vocês vão, tudo que a gente conversou aqui, eu quero que vocês coloquem nos comentários do vídeo lá, que é a presença de vocês nesta aula, tá bom? Então, por exemplo, falaram ali do Einstein, o Rafael falou do Einstein, a esposa, é isso que eu quero. Vai colocar muitas teorias do Einstein foram criadas pela esposa dele e não tem essa visibilidade. Joga essa, Rafael. E tá lá a tua presença, tá bom? Aí ali a Olga falou do Marx e da filha dele. Perfeito, órgãos. Pode copiar o teu comentário e jogar lá, tá bom? É isso que eu quero ouvir vocês. E vocês podem... E se alguém achar que está viajando, o professor está viajando, vocês podem dizer que o professor está viajando. Pode falar também, eu não vou ficar triste com vocês. Porque não importa o que vocês vão dizer, importa o que vocês digam. Tá? Eu posso discordar do que vocês vão dizer, mas eu vou lutar pelo espaço para vocês poderem dizer o que vocês pensam. É isso, tá bom? Então, fica aqui. A nossa presença é comentário no vídeo do professor. Certo, gente? Estamos combinados? Então, vamos fechar nossa aula falando o quê? Tá lá no aba de vocês. Vou liberar para vocês a próxima aula, tá bom? Porque eu sei que vocês devem já estar se organizando. De repente alguém quer pegar... Jura. Minha mente, né? Quem quer pegar o feriado para estudar? Quem quer querer pegar o feriado para estudar? Né? Mas, vai que vocês queiram pegar o feriado para estudar. Mas se bem que vocês são engenheiros, né? Vocês não têm feriado, né? Vocês só têm que estudar mesmo. Tá liberado. Acabei de liberar nesse exato momento, com 99,17% dos votos. Tá? Então, tá liberado na próxima aula. A aula 2 já está na plataforma. Então, vamos combinar o seguinte, lindos. O seguinte, tem que comentar no vídeo da professora Suzane a opinião de vocês. Tem toda uma discussão na aula de Taylor, que tá lá. Não vou falar nada disso. Vocês vão olhar lá a aula de Taylor e o vídeo sobre Taylor, que eu converso com o professor Fernando Scherer, que é fantástico. Não é isso que eu queria dizer, mas ele é fantástico. E tem uma pergunta lá na aula do Taylor que tem que responder no vídeo do professor Scherer, tá bom? No vídeo da entrevista você tem que responder. E aí essa é a tarefa das nossas primeiras semanas, tá bom? E aí nós não temos aula na sexta-feira que vem, fica para vocês assistirem esse material da cronologia e o material do Taylor, sexta-feira que vem. E aí, na outra sexta-feira, a gente vai ter aula aqui, nesse mesmo link, para ficar permitindo as entradas de vocês. Tá bom. Drica, ó, tá combinado, tá? Aquele ponto rola. Se tu aceitar, arrumar uma forma de não aceitar ninguém, gente, eu beijo vocês na testa. Porque é muito chato ficar aceitando. Eu não assisti o vídeo, mas ele tá aberto aqui do lado. Nossa, depois. Tu não tem professor, tem que fazer tal coisa, e aí tá tudo certo. Tá uma maneira de instalar uma extensão. Olha, gente, é sério, eu queria muito. Se tu conseguir fazer esse rolê pra mim, a gente vai... Vou ficar muito feliz contigo. Tá? Então agora eu vou liberar vocês para ver Supernatural, para ver Dr. House, 2.5 Men, Lista Negra, Merli, Lupin, Last Kingdom, Grey's Anatomy, How to Get Away with a Murder. Beijos para vocês todos. Tá? Excelente aula. Meio conhecer vocês. Dá uma olhadinha no link que eu te enviei aí. Não mesmo, tu que olha, professor, me diz o que eu tenho que fazer. Eu tô vendo vídeo. Esse professor tem que fazer tal coisa. Manda um áudio pra mim pra depois. Gente, obrigado mesmo, tá? Pela presença de vocês. Amei ter essas câmeras.